Olá, meus queridos, tudo bom com vocês? Aqui estou de volta para falar de um assunto que não é novidade. Já abordei há algum tempo, mas mesmo tendo abordado outrora, tudo se renova, não é? Então eu vi que se fez necessário comentar a respeito deste assunto novamente, que é sobre o uso das telas de forma inadequada. E quão prejudicial é para o cérebro das nossas crianças e adolescentes. E por que eu falo nossas crianças e nossos adolescentes? Porque são eles quem mais tem ficado presos diante das telas. E alguns pais podem até me dizer, Josi, mas isso foi gerado por conta da pandemia, e a pandemia trouxe consequências. Para alguns sim, mas para outros não. O que alguns especialistas têm chamado de overdose digital já vem há um bom tempo. E a fase dessa pandemia, do isolamento social, não somente reforçou, trazendo impactos negativos para o cérebro dos nossos pequenos. E eu falo não é apenas de forma teórica, eu falo pelo que eu tenho presenciado diante dos meus atendimentos com crianças, com adolescentes e seus familiares. Então, diante disso, nós profissionais, tanto da área da saúde como da educação, nós pedimos o socorro, a ajuda, a mediação por parte dos pais em relação a esse monitoramento. Até porque as nossas crianças e os nossos adolescentes, eles ainda não têm o controle para conseguir acionar o mecanismo da inibição de prazer que os jogos trazem para eles. Então, nós precisamos de pessoas com mais autoridade, pessoas que estão dentro de casa, dentro dos seus lares, para ter o controle, para fazer essa rotina para com as nossas crianças e os nossos adolescentes. Do contrário, eles não conseguirão sozinhos. E eu admito que não é fácil, não é mesmo. Vocês podem até dizer, Josi, é muito fácil você falar, você está do outro lado, você está atendendo e tal, mas eu me coloco no lugar dessas mães. Eu vejo que são mães que já estão há anos na luta com seus filhos, e muitas vezes, mesmo tendo o seu esposo ao lado, muitas vezes não tem esse suporte ao qual ela precisa. E ela já chega uma fase do desgaste, um desgaste emocional, um desgaste físico, onde ela não consegue mais ter esse controle. Então é importante que, se existe o casal, o pai também compartilhe, principalmente quando tem filho do sexo masculino, que precisa do diálogo do pai, que precisa ainda mais da presença paterna. E essa presença paterna não é apenas para o diálogo, não. Até porque quando nós temos filhos adolescentes, de nada adianta nós ficarmos conversando, explicando constantemente. Podemos até fazer isso. Mas só que para os adolescentes, os únicos a terem razão são unicamente eles. Então, muitos dos adolescentes precisam daquela presença com uma voz de mais autoridade, de firmeza do sim e do não. Darei agora um exemplo de um dos meus pacientes, onde tem uma necessidade específica, onde eu o acompanho desde a sua tenridade. Hoje já está um adolescente, o qual vai muito bem em todas as suas terapias, e não é diferente na escola, diante das suas limitações, mas ele está acompanhando. Mas o que aconteceu? Como ele já estava num ritmo contínuo, do mês de fevereiro até final de junho, com aulas, terapias, karatê, tudo que envolvia, que trabalhava o cérebro dele, ele tinha dado um up. O cérebro dele estava muito desenvolvido e ele já estava muito concentrado, fazendo tudo de uma forma precisa,
e tendo prazer de ir para a escola. Mas as férias, infelizmente, se tornaram um tanto que prejudiciais para ele. E é porque foram as férias no meio do ano, que perduraram, acho que foi somente por um mês apenas. Imagina se fossem as férias do final do ano. E esse ficou também sem algumas terapias. Mas ele ficou sem as terapias, foi pelo fato dele ter adoecido, a mãe ter adoecido. É compreensível a situação. Mas o que nós podemos observar é que o tempo que ele ficou em casa teve regressão. Então, nesse retorno das aulas, foi perceptível de que ele não estava tendo concentração. Uma determinada disciplina, assuntos que outrora ele sabia, ele esqueceu, deu um branco na mente. E outra coisa, quando ele conversava comigo, ele segurava com frequência o celular, coisas que outrora ele não fazia. Então, com isso, eu identifiquei que ele tinha passado essas férias muito ligado às redes sociais. E com isso, perguntei à mãe e foi confirmado. E ela, como sendo sempre uma mãe muito participativa, muito presente na vida dele, tanto que resultados que nós alcançamos, os nossos objetivos, ela tem contribuído bastante ao longo desses anos. E ela foi bem precisa. O que é importante é haver essa verdade dos pais para com os terapeutas. Ela não me escondeu, ela não omitiu nenhuma informação. E ela afirmou que ele tinha passado essas férias, como ela não teve condições de ter um acompanhamento direto com ele era nas redes sociais, telas de computador, celular, videogame e TV. Então, diante disso, o que foi que aconteceu? Um grande impacto no cérebro do nosso adolescente. Daí vocês podem até ficar com a dúvida, se perguntando, e agora, esse adolescente, o que vai acontecer com ele se ele perdeu o foco, esqueceu muita coisa do que ele tinha aprendido? Vai recuperar? Vai. Mas tudo é questão de tempo agora. Tem algumas situações que talvez nós tenhamos que começar do zero. Outras, nós vamos apenas tentar reconectar as suas sinapses, porque muitas estão ali adormecidas. E nós vamos despertar para que ele volte a pegar o ritmo. Então, o que vai acontecer? Nós vamos ter um monitoramento em relação às terapias, pegar o ritmo das terapias novamente, o acompanhamento das aulas de forma específica, voltar com cursos e aulas de reforço. E por que tudo isso? Aí você talvez fique com a dúvida, e as crianças, os adolescentes não podem mais ter um entretenimento, uma diversão? Pode e deve, mas tudo de uma forma que seja controlada, mediada. E as nossas crianças atípicas, principalmente, o cérebro ele não pode parar. E nós já sabemos que as telas, elas bloqueiam a inteligência, elas bloqueiam a parte cognitiva das crianças, dos adolescentes. Então é necessário que, mesmo que os nossos adolescentes entrem de férias, eles tenham aquele momento onde o cérebro deles possam dar continuidade para o desenvolvimento das suas habilidades. E esse impacto negativo, ele não vai ser apenas na parte cognitiva, não. Vem muitos outros impactos em muitas outras áreas, principalmente na área emocional. Por quê? Haverá o isolamento, consequentemente. Por quê? A criança está tão envolvida ali diante das telas que ela não vai sentir falta de ter uma outra pessoa ali ao lado para brincar, para conversar. E então é importante sim, porque no início do vídeo eu falei da necessidade da presença dos pais. Então, quando não existirem esses amigos, os quais os filhos precisam ter, então seja pai, você, o amigo do seu filho.
Eu já falei em algumas outras vezes que as nossas crianças precisam muito mais do que presentes, mas eles precisam dos nossos pais sendo presente na vida deles. E o que os nossos filhos querem, muitas vezes, é somente atenção. Então, o que acontece? As telas, elas substituem muitas vezes o papel da babá, dos pais. Então, as telas se tornam aquela companhia que a criança almeja de uma pessoa, de um ente querido, e muitas vezes ela não sabe dizer. Então, é importante que os pais, eles façam esse acompanhamento bem de perto, de como os filhos estão utilizando as telas, façam controle em relação à rotina, determinando o que esses filhos têm que fazer nas redes sociais, o tempo que eles ficam, e preenchendo o máximo possível do tempo deles com outras atividades que eu disse outrora, que venham desenvolver habilidades, atividades que venham fazer com que venha desenvolver a inteligência emocional. Então, pai, mãe, tira o tempo para dialogar com seu filho. Tá corrido, compreendo, sei como a nossa vida é corrida, mas, se possível, inclua nas suas atividades mesmo. Se o seu trabalho é um trabalho que possa ensiná-lo, assim faça. Separa um horário da noite para saber como foi o dia dele. Melhor será, porque ele vai sentir você bem presente. Não é fácil, é um trabalho de formiguinha, mas é um passo de cada vez e com perseverança nós conseguimos. Pessoal, fico por aqui, espero que você tenha gostado desse vídeo. Passe para outros pais também. É muito importante que nós compartilhemos informações e vocês sabem que estou aqui disponível para o que vocês precisarem, tá ok? Um grande beijo e que Deus abençoe vocês. Até breve. Tchau, tchau.